Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, para a nossa meditação nessa noite. Vamos ler o versículo de número 15. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos gostaram do púlpito? Uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus, devagar as coisas vão acontecendo, não é preciso ter pressa, Deus é fiel. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 15: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Querido Deus e eterno Pai, maravilhoso Deus, nós viemos nessa noite ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Tira toda a distração, tira todo o cansaço, todo o sono, e que nós possamos ouvi-lo, Senhor, e senti-lo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Chamado tremendo, irmãos, o apóstolo Paulo teve. Um homem que outrora perseguia a igreja, um homem que outrora usava todas as suas forças contra a gloriosa igreja do Senhor. E não é diferente nessa última hora. Satanás, irmãos, está levantando um exército contra a igreja do Senhor, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Era para você ter glorificado, acho que você não entendeu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E essa igreja sou eu e você, irmão, não é o local, somos nós. O apóstolo Paulo começa a canalizar todos os seus conhecimentos para praticar a perseguição contra a igreja do Senhor. Quantas vezes na nossa ingenuidade, antes de conhecermos a Deus, nós preparávamos momentos para pecar, nós canalizávamos as nossas forças para investirmos no mal, no crime, na prostituição, nas drogas. O apóstolo Paulo não era diferente. Mas ele, a caminho de Damasco, após ter matado Estevão, ele teve um encontro com o Senhor. Aparece uma luz, aparece um clarão. Irmão, o nosso Deus é luz. E aquela luz foi tão forte que o apóstolo Paulo não aguentou, o cavalo também não aguentou, caiu no chão, e ele ouve uma voz. Você tem ouvido quem, irmão? Você tem dado ouvido para quem, minha irmã? Seu ouvido está sensível ao que, meu irmão? Você está com o ouvido sensível ao Espírito Santo, ou está sensível a Satanás? Quem fala comigo? Aquela luz já cegou ele de imediato. Quem é o Senhor? Saulo, eu sou Jesus. Você não me conhece? Eu sou Jesus que você está perseguindo, rapaz. Irmãos, preste atenção numa coisa. Saulo não conhecia Jesus. Saulo conhecia os que estavam servindo a Jesus. Ele sabia que Jesus tinha morrido. Como é que ele obedeceu à voz de alguém que ele não conhece? Sabe por que ele obedeceu? Sabe por que ele conheceu
Sabe por que ele entendeu aquela situação? Porque o homem, quando verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, as coisas mudam. Quando a pessoa é mais ou menos, irmão, não teve encontro com Jesus, aí ele não escuta a voz de Jesus. Aquela luz aparece para ele, ele não vê, mas ele ouve. É como se Jesus falasse assim, ó, sabe Estevão que você matou? Eu estava no Estevão, meu espírito estava lá. Sabe aquela irmã que sobe aqui, põe um hino para cantar? Jesus está ali, irmão. Sabe quando aquele pequenininho sobe aqui e tem uma oportunidade? Jesus está ali, irmão. E sabe o que acontece? Começa a perseguição. Uma igreja pequenininha, uma igreja simples, o diabo fica furioso, irmão. E começa a levantar e pega aqui, e critica lá, e pancada de lá, e parece que vem por do lado de tudo quanto é lado, irmão. Ontem eu estava aqui, arrumando a igreja, limpando, varrendo ali fora. Estava varrendo. E isso incomoda as pessoas. Aquilo que você faz com sinceridade começa a incomodar o inferno, irmão. E aí o inferno pega o A, pega o B e começa a vir, como Saulo estava fazendo. Aí Jesus falou, peraí, esse pessoal que está perseguindo, sou eu na vida deles. E para você ver, você vai ficar cego. Eu profetizo nesta noite que todo levante de Satanás contra o meu e seu ministério seja barrado em nome de Jesus. Aleluia. E você quer mais, Saulo? Essa cegueira não vai ser uma cegueira comum, não. Vai entrar uma escama aí no seu olho. Irmão, escama é uma coisa terrível. Saulo já está no chão. Outrora era o bonzão, agora está lá embaixo. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. E ele fica cego, levam ele embora. A partir dali o coração dele começa a mudar. A partir dali o coração dele começa a se alimentar de alguma outra coisa. A esperança que ele tinha de ser o bam, agora ele começa a ter uma outra esperança de ser um vaso na mão do goleiro. Irmão, para ser vaso dá trabalho. Deus quebra, Deus abate, mas vai chegar uma hora que Deus põe você no local de honra. Foi dito aqui nessa noite, uma hora vai passar, uma hora esse sofrimento vai acabar, e Deus manda Ananias ir lá falar com Saulo. Vai lá. Ananias se prepara, começa a se preparar para ir lá, mas de repente cai a ficha dele. Ele fala, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Esse cidadão, esse Saulo, é um perseguidor. Deus, vamos conversar. Esse homem mata, esse homem é uma praga, Senhor. Irmãos, aos olhos das pessoas, nós somos tão criticados. Eu já arrumei inimigos gratuitos, nunca fiz nada para a pessoa, mas a pessoa fica com raiva. Ananias para e fala assim, está errado, esse não pode. Aí Deus diz, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, a raça gentílica não é uma racinha qualquer, não. Os reis não eram reizinho, não. Os filhos de Israel não eram filhinhos, não. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus pega um homem que era uma tranqueira, enche ele do Espírito Santo e de coragem para ele pregar o Evangelho. Deus chama homens e mulheres de coragem. Deus chama homens e mulheres que têm
força de vontade. Glória a Deus. Senhor. Eu acho que começou. Eu acho que a Ananias saiu dali, foi ligar para o primeiro profeta. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu estou tendo eu estou ouvindo aqui, mas não sei se é Deus não. Vamos orar comigo para saber se é lá que eu tenho que ir. Irmão, às vezes Deus está falando para você fazer, você ainda fica querendo tirar dúvida e querendo saber se é Deus não. Deus mandou, faz, irmão. Deus te chamou, está chamado. Deus não tem nem papo, nem conversa não. A criança veio ontem, irmão, eu podia falar, você já não passou pelo médico? Já. E o médico fez o quê? Passou um remédio. Não, irmãos, a tia veio, trouxe a criança, eu coloquei a mão e disse, seja curada em nome de Jesus, ponto final. O profeta é assim, irmão. Você quer ver a situação do profeta? O grande profeta Isaías. Isaías abre a porta. Alguém diz assim, você tem um remédio para dor de barriga? Isaías, não, rapaz, eu não sou médico, eu sou profeta. Daqui a pouco outro, rapaz, minha mulher está complicada a situação em casa, você não tem um remédio para enxaqueca? E começam, não está na Bíblia, mas estou conjecturando, começam a vir pessoas atrás do profeta Isaías. E o profeta Isaías profetizando contra isso, contra aquilo, e aqui os doentes começam a vir atrás de Isaías. Deus lá de cima não aguenta mais. Vai no hospital para você ver uma quantidade de gente. Antigamente tinha CPMF. A CPMF era um imposto que era para cuidar da saúde. Eu não sei onde foi parar o dinheiro da CPMF. Eu só sei que para a saúde não foi. Aí o cidadão que tem dinheiro tem um plano de saúde. O que não tem que entrar na fila, acordar de madrugada, esperar uma boa vontade do médico. Isso quando não morre antes. Isaías, quebrar a perna, andando a cavalo, tem um remédio. Eu acho que Isaías entra em oração. Irmão, tem hora que a gente tem que parar e entrar em oração. Isaías começa a orar. Isaías começa a clamar, assim, não estou aguentando mais. É muita gente doente, é problema. Isaías acorda de manhã cedo. Deus fala para Isaías, vai meu filho passear um pouco. Para onde? Não sei, vai andando meu filho. Isaías vê um cego. Isaías vê um manco. Vamos passear com Isaías? Vamos? 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, a fome aperta. Isaías começa a ver aquelas pessoas mutiladas por Satanás. 6 da tarde, Isaías chega na casa, em prantos, em lágrimas, toma um banho na ducha, cansado, e disposto a deitar na sua cama, ele escuta uma voz: Isaías, pega a caneta. Que, Senhor? Pega um papel, pega a pena. Por que, Senhor? Entra no seu quarto, Isaías, entra no seu escritório, Isaías. Aleluia. E aquela visão de Isaías começa a passar como um filme. Os doentes. Pega, Isaías, a caneta. Isaías, pois não, Senhor. E ele começa a escrever. Isaías, capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías começa a chorar, porque foi subindo com o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. De repente, se projeta nos olhos de Isaías
a imagem do Cordeiro Imaculado transfigurado. Isaías não entende, mas não para de escrever. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Aleluia. Para que o desejássemos. Isaías começa a ver sangue. Isaías começa a ver uma coroa de espinhos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Isaías também esconde o rosto na hora e não quer ver aquilo que ele está vendo. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías já não está aguentando mais. Isaías tenta se levantar, mas ele continua e escreve um dos versículos mais lindos da Bíblia. Talvez você não esteja entendendo. Meu Deus. Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, meu Deus. Isaías pergunta: Senhor, o que é isso? Deus diz: Isaías, não bateu palma na sua casa pedindo remédio, daí o remédio. Senhor, mas o que é isso? Esse é o Cordeiro de Deus, que ainda vai ser morto, Isaías. Glória a Deus. Mas você está vendo ele? Irmão, nessa noite, você que está me assistindo, talvez você esteja com uma enfermidade, um câncer te comendo, uma AIDS te definhando, uma tuberculose, uma cegueira, sei lá o que, um demônio. Aqui está o remédio. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías em lágrimas, irmãos, se levanta, vai na casa daquela pessoa que pediu um remédio. Aleluia. E diz assim: eu tenho um remédio para a sua vida. Ah, se tem um remédio para dor de cabeça? Tem. Como é que se chama o nome dele? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo, depois daquele encontro com o Senhor, ainda passa um tempo de experiência. Talvez você esteja passando por esse tempo de experiência. Deus só aprova aquele que aguentou a prova. Está correndo a prova? Ou você quer fazer o que dá no seu nariz? Ou você quer fazer o que a sua consciência manda? Deus aniquilou o apóstolo Paulo lá no pó e diz para ele: vai lá, Ananias, que ele é um escolhido. Que preço paga o escolhido? Segundo aos Coríntios 11:24 diz assim, irmãos: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, perigo de salteadores,
na minha nação, perigos dos gentios, no mar e perigo entre os falsos irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Não para por aqui não. Em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes eu tive fome e sede. Em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Quem aqui já ficou sem roupa por causa de Jesus? Levante a mão. Ninguém? Quem já foi açoitado por causa de Jesus? Levante a mão. Ninguém? Agachou, levende paz. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Você tem mentido, irmão? Você tem falado mentira, irmão? Não, pastor, longe de mim. E quando você diz não ao chamado que Deus te deu, você não está mentindo? Quando você diz não, quando Deus manda você orar e você não ora, isso não é mentira? Você está mentindo para você e para Deus. Um dia você fala que quer, outro dia você fala que não quer. Um dia você tem, outro dia você não tem. Que ilusão é essa? Que chamado é esse? Alamaná, que guerreiro que você é? Alabassu, que né? E a Racélia. Que igreja você está? Chamenefou-se rebelei. Em Damasco, o que governava sobre o rei, Aretas, pois, guardas as portas da cidade dos damascenos para me prender. Olha para mim, presta atenção. Tem gente que não valoriza as coisas pequenas. Escute isso. Um homem acorda de manhã e começa a fazer cestos. Faz peneira, faz isso aqui, ó, igual um chapéu. Que valor tem esse homem? Talvez você seja um fazedor de cestos. Quem quer comprar o meu cesto? Cesto de roupa suja. Alabanaço, olemenihai. Quem quer comprar um cesto para vender pão? E Deus levantando alguns pregadores. E quem é o fazedor de cesto? Está na rua, põe na bicicleta. Nicamas do lefaz, Xenegueleglo. Fazedor de cesto não tem valor. O dízimo dele é pequenininho. A igreja é pequenininha. Mas um dia, o cesto daquele fazedor de cesto, que a Bíblia não dá nem nome, está um dia no alto de uma torre, no sol e na chuva. E a carreira do apóstolo Paulo, uma carreira maravilhosa, aonde os aventais e os lenços de Paulo curaram. O mesmo Paulo que escreve carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Coríntios, aos Gálatas. O mesmo Paulo, amigo de Timóteo, agora está para ser morto. Agora está para ser enforcado, decepado. Meu Deus! Sabe quem Deus usa? Não usou o prefeito lá daquela cidade. Usou um homem que pega um cesto. Um cesto. Um cesto. Que não tinha valor para ninguém. E alguém dá uma ideia e fala: Paulo, entra aqui nesse cesto, Paulo. Versículo de número 33. E fui descido no cesto por uma
uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aquele cesto que não tinha valor para ninguém, agora está levando o grande homem de Deus. Meu irmão, talvez você não tenha valor para ninguém, talvez você seja cheio do poder de Deus, estão te jogando de escanteio, estão te traindo, estão te vendendo, estão te abandonando, mas eu profetizo que você, sendo um cesto nas mãos de Jeová, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você não precisa de uma praça apoteótica para você pregar o Evangelho. Seja um cesto, seja uma caneta nas mãos do profeta, que escreve uma das frases mais lindas, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E Paulo vai sendo descido daquele cesto. Aleluia. Alguém foi curado por Paulo, já tinha preparado um bolo para ele no outro dia. Paulo desce um cesto. Aonde vai parar o homem de Deus? Não tinha um cavalo, não tinha um carro. Talvez você não tenha uma conta bancária abastada. Glória a Deus. Talvez o teu ministério não seja compreendido, e pessoas tentem te apedrejar, te matar, mas eu profetizo que Deus vai arrumar um cesto para te salvar. Aleluia. Nós lemos no começo, em Apocalipse capítulo 3: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. As escamas dos olhos de Paulo, quando Ananias o unge, saem dos olhos. E eu peço a Deus nessa noite que as escamas da incredulidade, que as escamas do pecado, que as escamas da dúvida, da apostasia, que as escamas da malícia, que as escamas da soberba, que as escamas do mal caiam nos teus olhos nessa noite, e que você comece a enxergar almas sendo salvas pelo Senhor. Ao invés de olhar para um criminoso, você olha e veja um profeta. Quando você olhar para uma prostituta, você veja uma missionária. Quando você vê um drogado, você veja um pregador da palavra. E eu te peço nesta noite, Senhor, que esta palavra não seja esquecida com o tempo, que esta palavra não seja soprada num vento que cai no deserto. Não, Senhor, que esta palavra seja soprada aos quatro cantos desta terra, e aonde estiver um homem ou uma mulher disposto a ser um cesto, ou uma caneta, ou um profeta, que a tua unção e a tua graça alcance essa vida, e que ele comece a mudar dentro da sua própria casa. Mudando a sua casa, vai mudar o emprego. Mudando o emprego, mude o bairro. Mudando o bairro, mude a cidade. Mudando a cidade, mude o estado e o país. E que o poder da tua palavra, Senhor, alcance algumas almas que estejam perdidas. E ao invés de nós matarmos e apontarmos
nós possamos ouvir a tua voz que diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.